drop, you can't ignore it. I'm transforming now these cars and planes, I'm always boarding. Just out touring down in Charlotte like I play for Hornets. When I'm performing, never boring, now you can't afford it. Champagne Perrier, vintage friends on my face, looking like I'm from the deep. These no Cartiers, pockets deep, 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 bro. I can make it in my seat, bro. Do you, I'm doing me, bro. Making noise, use a beat, bro. Whoa, I press the button and the doors go off like, whoa. That money clip us now, the new now looks like, whoa. Upgrade her diamonds, now her girlfriends are like, whoa, whoa, whoa. Neighborhood on the scene, neighborhood on the strip, neighborhood be the name, neighborhood no crib, neighborhood that's me, neighborhood that's Nick, neighborhood do the dance, neighborhood do the dip. Okay, thought I'd never make it like no way, I'm the real deal, no role play, my days off, that's no days, no I hustle hard, young rose, E be the shooter, that's cold case, those on the deals, that's brose, got no pay, on no say, okay, this the new, tell them read it, been the one since the fetus, don't sleep on me, Tempur-Pedic, that's a no, 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 spending dope for no reason, got a ball head, Mr. Cleaner, heard the big bags overseas, then we gon' go, 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 whoa, I press the button and the doors go off like, whoa, that money clip us now, the new now looks like, whoa, upgrade her diamonds, now her girlfriends are like, whoa, 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 I press the button and the doors go off like, whoa, that money clip us now, the new now looks like, whoa, upgrade her diamonds, now her girlfriends are like, whoa, whoa, whoa. That money clip us now, the new now looks like, whoa, upgrade her diamonds, now her girlfriends are like, whoa, whoa, I hit recorded, drop, you can't ignore it. I'm transforming now these cars and planes, I'm always boarding. Just out touring down in Charlotte like I play for Hornets. When I'm performing, never boring, now you can't afford it. Champagne Perrier, vintage friends on my face, looking like I'm from the deep. These no Cartiers, pockets deep, 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 bro. I can make it in my seat, bro. Do you, I'm doing me, bro. Making noise, use a beat, bro. Whoa, I press the button and the doors go off like, whoa. That money clip us now, the new now looks like, whoa. Upgrade her diamonds, now her girlfriends are like, whoa, whoa. Neighborhood on the scene, neighborhood on the strip, neighborhood be the name, neighborhood. Boa noite, queridos alunos, ouvintes da live Minha Esperança Internacional. Todas as terças-feiras nós estamos aqui juntinhos para poder aprendermos mais, e eu quero mandar um abraço para todos aqueles que estão ao alcance da nossa voz. Então começa agora a live das escolas associadas ao Minha Esperança Internacional. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela está fazendo sucesso, está bombando na rádio Minha Esperança Web. E hoje nós convidamos a doutora Fernanda Dolabella, psicanalista, lá de Belo Horizonte. Boa noite, Fernanda, tudo bom? Boa noite, doutor Zilmar, tudo bem? É um prazer ter você aqui conosco nessa live, Fernanda, e trazer você para poder nós conversarmos sobre um assunto muito interessante, né? Você que gosta de temas polêmicos, né? O seu programa está bombando, não é? Como é que você está se sentindo vendo o sucesso do seu programa Mente Aberta? Olha, doutor Zilmar, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui na sua companhia, porque é uma honra, né? Obrigado. É para poucos, hein, gente? É para poucos. Eu me sinto realmente honrada, né? Estar diante do meu mestre, então a gente tem que se sentir honrado. E o programa é um desafio, doutor Zilmar, um desafio. Mente Aberta já é um nome desafiador, que a gente tem que estar aberto às relações, o que implica as relações,
é o que de fato constrói as relações, porque nós somos esse sujeito, né, relacional. E eu gosto disso, de estar em contato com o outro, então eu estou amando. É uma proposta desafiadora, mas realmente tem a ver comigo. Estou gostando. Obrigada pela oportunidade também. É um prazer nosso. Hoje vai ter um ouvinte seu, que é ouvinte assíduo, ele é adolescente. Aí hoje eu falei assim, hoje você vai conhecer a Fernanda Dolabella. É só assistir a live, eu acho que ele está aí. Aí ele perguntou para mim como é que é a Fernanda Dolabella. Eu falei, olha, a Fernanda Dolabella, ela é a cara do programa, bem aberta. Uma pessoa muito versátil, inteligente, e aí ele perguntou, ela gosta, tô dizendo, linda demais, quem é? Matheus Silva, tô dizendo, linda demais, aí, viu? Obrigada, obrigada. Então, aí eu falei, bem, ela é mente aberta, boa noite, amiga, ela tem uma amiga boa noite, olha que delícia, doutor Zilmar. Que delícia, maravilhosa, né? Então, aí ele perguntou assim, olha, mas aí ela gosta de assuntos polêmicos. Eu falei, olha, é isso mesmo. Nós precisamos de assuntos polêmicos. Levantar para poder... os assuntos corriqueiros nas esquinas todo mundo fala, não é, Fernanda? Realmente. Nós temos um tema aqui desafiador, Fernanda. Desafiador. Nós vamos sofrer aqui para poder... A gente vai falar hoje, meus queridos... Amo! Sobre a visão psicanalítica acerca da traição e da infidelidade. Fernanda, nós vamos falar, agora deixa bem claro para os ouvintes, a traição vai ser num termo geral, não vamos falar só do casamento. A gente vai falar da traição no casamento, dos negócios, na amizade, da família, tudo quanto é sentido. Você já foi traída, Fernanda? Olha, doutor Zilmar, eu acho que a gente já nasce sendo traído. É mesmo? Eu acredito que sim, né? Eu acredito, porque nós somos esse ser humano construído nessas relações desorganizadas, né? E a gente vem buscando aí durante a nossa caminhada se encontrar de alguma forma. Verdade. E essa desordem que nos remete a uma falta, uma incerteza, é o que nos faz viver. Essa busca que nos garante a emoção da vida, a gente não pode deixar de lado, né? Então, com certeza, naturalmente, em algum momento da minha vida, com certeza, já fui traída, né? Então, claro. Aí hoje a gente vai falar sobre isso. E tem gente que está aí bigadão aí, porque no anúncio nós fizemos uma afirmação psicanalítica, que no final vamos explicar isso direitinho. Você Sim. Segura aí. Mas a traição, ela é uma inspiração de grandes clássicos musicais, de filmes, né? Romances, né? Mas esse fantasma da traição, ele vem cercando muitos relacionamentos. Sim. E nós colocamos isso na agenda hoje porque eu sei que muitos consultórios esse assunto virou corriqueiro. Fui traído pelo meu marido, fui traído pela minha esposa, minha mãe me traiu, olha, o meu irmão me traiu, o meu sócio me traiu, eu tinha um amigo que eu confiava tanto naquele amigo, ele me traiu. Então, a traição, o fantasma da traição, ele vem cercando os relacionamentos, né? Eu estava lendo agora à noite, numa revista especializada, segundo alguns especialistas, mais cedo ou mais tarde, cerca de 66% dos casais passam por uma crise de traição, né? A chamada pulada da cerca, né? Por que, Fernando, o que você acha? Por que esse nome pulada da cerca? Isso me intrigou. Ultrapassar os limites de uma relação. Eu acho que o que é um relacionamento? É um acordo firmado, um compromisso assumido. Se não é
para o próprio casal em si, as pessoas que se relacionam, mas para uma sociedade que acompanha esse relacionamento, esse compromisso firmado. Então, quando eu falo pular cerca, que eu vou ali e já volto, né? Ele está ultrapassando o limite daquela relação. Não foi esse o acordo combinado, né? A vida tem combinados. E para a gente conviver, a gente tem que exercer na íntegra esses combinados, que implica responsabilidade e também empatia, que é uma palavra bem usada hoje em dia, a empatia, né? A arte de se colocar no lugar do outro, né? Porque quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente percebe o que de fato está acontecendo. E aí a empatia requer responsabilidade. E as pessoas querem o quê? Fugir das responsabilidades, estão terceirizando responsabilidade. De ambas as partes. De ambas as partes, claro. O compromisso é bilateral, não é unilateral. Verdade. Mas aí nós temos sabido também que a traição para alguns não tem perdão, né? Mas aí agora vamos olhar como psicanalistas que somos, não é, Fernanda? A traição machuca. Machuca. Descobrir um parceiro infiel, uma parceira infiel, eu creio que é um dos momentos mais difíceis na vida de alguém. Mas é por causa do mito do par perfeito. Sim, não existe isso. Pois mas nós crescemos com essa ilusão. A psicanálise fala justamente isso. Freud diz: não existe uma vida boa, nada vai ser tão bom. Mas nós esperamos isso. E isso é o que motiva a gente, né? É o que motiva. Por exemplo, outro dia alguém falou para mim assim: eu vou casar para ser feliz. Eu falei: desgraçada, não faça isso. Porque ninguém casa para ser feliz. As pessoas felizes devem casar, porque o casamento não está implicando em ele trazer, não traz junto das entrelinhas a felicidade. As pessoas precisam ser felizes, né? E aí o que acontece? Eu vejo não só nisso, mas também, por exemplo, outro dia eu atendi um rapaz que estava sofrendo porque confiou no amigo, fizeram uma parceria, começaram um negócio e o outro amigo rompeu unilateralmente, traindo ele, e abriu um outro negócio, né? E aí ele estava se sentindo machucado, traído. Dá uma ideia, né, a gente que é psicanalista, de que provoca um buraco maior, provoca uma dor muito profunda, que as pessoas ficam muito tempo para se recuperar dela, né? Então nós vivemos cercados de situações assim, né? Seja na vida real, seja na ficção, lá no cinema, Hollywood, né? A gente vai desembocar tudo nessa questão de que a gente, na procura do amor, de vivenciar o amor, mas se esbarra na traição, no desamor, na incompreensão e tantas outras coisas, né? E aí, por exemplo, lembro de um filme que eu vi que fala sobre isso, né? Então ele diz que o relacionamento que supera a infidelidade, ele tem que ser forte. Mas aí eu fico pensando, não é, Fernanda? Quantos relacionamentos, por exemplo, casais que vivem 30, 40 anos juntos e continuam como se fosse lá no início. Verdade. Amigos. Outro dia um rapaz disse a mim assim: eu tenho um amigo há 30 anos. Ele é fiel há 30 anos, eu sou fiel a ele. Ele já se casou, tem filhos, eu casei, tenho filhos, mas continuamos 30 anos. O meu casamento não deu certo, mas a amizade de 30 anos. Como que pode isso, Fernanda? O que você acha? Afinidades, eu acho que o ser humano também carrega um senso de justiça e ele busca isso no outro. E aí, quando ele é frustrado, logo vem a decepção.
O ser humano não está preparado para as frustrações. Muitos se falam, né, em frustrações, mas nós não estamos preparados para ser desapontados. A verdade é essa. Depositamos no outro uma confiança muito grande, né? Colocamos no outro a responsabilidade de nos fazer feliz, de nos completar, coisa que não existe, porque nós somos seres faltantes, claro, né? Eternamente isso, e aí a gente transfere essa responsabilidade para o outro, seja na amizade, seja no companheiro dentro da sua casa, na relação com seus filhos, com o funcionário, com o patrão, porque você quer, na verdade, doutor Zilmar, é se sentir seguro, amparado. Você quer alguém que te norteia, alguém que lute ao seu lado, alguém que te estenda as mãos. É aquela concepção de valor que se eu cair, alguém vai me levantar. Né? Então, aquela dependência de alguém, de estar amparado o tempo inteiro por alguém, achar que essa pessoa que você escolheu, ou a quem te escolheu, na verdade, está sujeito a isso, e como se ele não pudesse errar ou não pudesse falhar, ou até mesmo porque a mentalidade dele tem que permanecer do início ao fim da mesma forma, e que não é verdade. Por exemplo, hoje eu estou com 42 anos, quando eu tinha 16 anos, eu tinha uma outra mentalidade. É impossível hoje eu assumir os mesmos compromissos de quando eu tinha 16 anos, então eu tenho que amadurecer essa ideia, que também esses laços, esses vínculos, eles precisam de ser reestruturados. E isso em qualquer momento da nossa vida, em toda relação. Eu preciso de sentar, conversar e refazer os compromissos e os combinados. Saber se aquilo ainda cabe em mim. E se o que eu propus para ele, ou eu esperava dele, desse relacionamento, ainda cabe no outro. Então, por isso que eu falo da empatia, de se colocar no lugar do outro, porque a empatia, ela abre espaço para o diálogo. Ela abre espaço para a cooperação. E quando a gente está aberto a receber o que o outro tem para nos passar, a gente erra menos, porque você começa a conhecer de fato quem caminha ao seu lado. É verdade. E também tem aquela posição que, se eu não falar ou dar uma pista para aquela pessoa que me acompanha o que eu sou, então, se de fato nem eu mesmo me conheço, ele vai falhar comigo, mas certamente eu falei com ele primeiro, porque eu omiti coisas que ele deveria saber. E isso em todo relacionamento, seja na empresa, com o filho, com os pais, com o marido, com a esposa, né, com o amigo, principalmente aí na questão de amizade, porque nesse âmbito da traição a gente recorre aos amigos, porque nós precisamos de amparo, alguém que consiga naquele momento esfriar nossa mente e nos trazer uma certa calma, né? Então a gente busca isso, esse refrigério na alma. Isso é humano, isso é humano. E saber que o erro dele pode ser o meu amanhã é mais humano ainda. Verdade. É mais humano ainda. E a gente tropeça. Tá? No que a gente condena, a gente tropeça. Agora esse indivíduo vem à clínica. Aí nós temos que olhar a mente desse indivíduo que vem. Sim. A pessoa traída, ela pode responder à traição de diversas maneiras. Claro. A sua forma de enxergar a situação depende do sentimento nutrido por aquele que traiu. Sim. E também desse estado da relação. Por isso que o que você falou é pertinente. Para não acontecer, eu preciso cuidar da relação. Uma relação que é bem cuidada, o jardim que ele é regado, vai ficar sempre bonito, não é? Sim, sim. Agora, a traição, ela simboliza uma quebra de confiança. A ausência do respeito com o próximo, com o outro, e segundo Lacan, esse outro meu semelhante. Afinal, existe maneira de melhorar a relação e de terminá-lo sem causar tamanho sofrimento. Por que um parceiro escolheu machucar de tal forma? E isso é o que a psicanálise vê, isso me leva a ver. Eu tive essa semana questionando com vários profissionais, dizendo, mas traição já é um assunto tão badalado. Eu falei, não, ele é sensível. O foco que nós queremos é o que levou alguém a machucar o outro.
dessa maneira, traindo. Porque Sim. aí é igual outro dia na live, uma moça veio aqui e falou assim: eu sou um profissional. Aí eu perguntei a ela, e o pedófilo? Ela falou: eu não quero saber de pedófilo. Eu cuido da criança abusada. Aí eu falei para ela: é engraçado, eu quero cuidar do pedófilo também, porque o pedófilo precisa de alguém que cuide dele. Cruz Sim. credo. Eu falei: não é cruz credo. A moeda tem cara e coroa. Eu tenho que entender que o abusador, ele é tão ser humano quanto o abusado, só que estão em situações diferentes. Doutor Zilmar, entender que a psicanálise ela não entra em defesa de ninguém. Ela não se posiciona em um lado, né? Ela simplesmente ela tenta compreender a mente humana. Ela não está ali para tomar partido, né? Ela não vai ser essa norteadora da condenação, jamais, jamais. É uma escuta livre, Sim. livre. Numa situação de traição, quem trai procura sempre no próximo a sua falta. Isso é a evidência. Mas numa situação de traição, quando a infidelidade acontece, o traído vai ter que entrar num processo de luto. Não tem uma maneira de resolver isso, é o luto. Não tem. Né? Quem foi traído. E quem foi o traidor precisa descobrir a sua falta, precisa descobrir a razão que o levou a tal atitude. Porque é um ciclo vicioso, sim. né? Ele não descobrir, vai trocar o parceiro, vai trocar o amigo, vai trocar o emprego e vai continuar com os mesmos hábitos. Porque também é uma forma de você avaliar o seu meio educacional. Você foi construído assim. Então, quem trai procura sempre no próximo a sua falta, o traidor, ele está buscando do outro um objeto que ele não sabe o que é. Não sabe, o objeto perdido. Que segundo Lacan é esse objeto perdido, objeto faltante. O faltante. Que é o que o Lacan diz, que a vida inteira eu vou procurar. Por isso que até acho engraçado que o cara que é. Sabe aquele cara sem vergonha, que trai a mulher, trai a outra, vive sempre traído? Esse cara nunca consegue se encontrar na clínica. Quando ele vai à clínica, ele foge da clínica, porque ele tem medo de encontrar com ele mesmo. Verdade. Ele tem medo de encontrar. O Dr. Francis diz os papéis definidos na relação são fundamentais para o relacionamento. A esposa não é mãe, o esposo não é pai, exceto para os filhos. Ânima e ânimos se complementam e se realizam. Esse é um grande problema. A mulher vai. E esse aí o Dr. Francis já adiantou e já ajudou na resposta da Idésia. Muitos homens vão para a relação buscando a mãe, porque não se completaram na mãe. Por não terem se completado na mãe, vão buscar isso no casamento. E aí vão ter um conflito, um trauma emocional muito grande. Porque aquela não é a mãe, aquela é a amante, a esposa. E vice-versa. E é frustrante, jamais será a mãe. Não. Pensa, enquanto ele não resolver dentro dele o que ele precisa com a mãe, que só vai resolver dentro dele, né? De fato, a ideia que ele fez dessa mãe, ele não vai conseguir seguir adiante. A Idésia fez uma pergunta que eu acabei olhando, mas não vi tudo. Mas ela fala de Lacan, que Lacan, ele fala que não existe o amor e não existe relação sexual. A questão, essa aí é uma resposta que eu estou fazendo já para dar dos grupos, das minhas respostas sobre o amor em Lacan. O que Lacan está dizendo é que as pessoas elas têm uma compreensão. Há um conceito teórico muito lindo de amor. O Lacan diz isso aí não é o importante. O amor não foi ser para você teorizar e fazer uma música dele.
O amor foi para você vivenciar, viver, Viver o amor. experimentar. E esse está sendo o grande problema hoje, em que as pessoas não estão experimentando isso, Sim, né? Nós tivemos uma live aqui que falamos sobre isso. Por exemplo, a pessoa, às vezes, por carência afetiva, acaba repetindo o padrão. Sai de um marido abusador, vai para outro pior. Por sim. que fez isso? Por causa de uma carência afetiva. Cuidado. O amor, ele não vem como subproduto de uma carência afetiva. É isso que Lacan está dizendo. Que é O amor, interdependente. É, sim, ele tem que acontecer, independente da carência afetiva. sim. Aí, já está, que horas são já? Já tá de noite. Numa Ô, carência doutor Gilmar, afetiva, um supre a carne e o outro a alma. E aí eles é, encontram a carne com a alma e vive aquela sensação intensa que a gente é, precisa de vivenciar, que nós chamamos de amor, e que, para mim, esse amor ele é experimentado de uma forma e eu vou reagir de uma forma, para você da sua maneira, porque nós carregamos a nossa história, não é? eu As digo, nossas experiências. eu que já sou meio lacanês mesmo, eu digo, ó, essa carência afetiva, você precisa transar, vai transar e Você precisa de namorar mais, se amar. namorar mais, abraçar mais. Se amar. Isso é o que precisa para carência afetiva. Agora, você não vem com essa história de dizer eu estou carente, vou encontrar o amor. Não, não é assim. Lacan diz que não é isso, não. Não vão misturar as estações, né? Verdade. Agora, o que acontece é que quando uma pessoa é traída, ela passa a desacreditar no amor. Sim. Não vê mais sentido na relação, né? E começa aí muitas vezes a pessoa é traída e aí avacalha mesmo a relação porque não vê mais sentido. Para quê? Fui tão honesto e agora tô... Não, essa não é a melhor maneira de você resolver isso não, né? Agora, por que as pessoas traem? Não é mais fácil terminar um relacionamento, um casamento ruim do que ser infiel, né? São várias as razões, né? Agora, nós somos passivos a cometer erro, todos nós, né? Se o homem faz da Sim. mulher sua mãe, buscará a mulher fora e A mulher vice-versa. fora. Verdade. Então, aí chegou em casa, é a mãe. Aí eu não vou transar com a mãe. Eu não vou fazer cafuné na mãe. Eu vou ali conversar com a mãe. Agora, aí vou lá buscar lá fora. E aí, depois tem uma pergunta para fazer no final sobre isso, né? Por mais difícil que seja para enxergar essa infidelidade, sem influência das emoções, agora as motivações para traição, eu até anotei algumas aqui, ó. Tédio, indiferença do parceiro. Isso aí que o doutor Francis falou, o casamento feito com a imagem ideal do outro, é a imagem idealizada do outro, não ideal. A A ideia que faz. vingança, casei com uma mulher que... Minha mãe era tão boa, vou buscar uma mulher tão boa quanto a minha mãe. Né? Minha mãe era tão atenciosa, então, isso é uma atitude da sua mãe, ser atenciosa, né? Busca por atenção, sentir-se menosprezado pelo parceiro, excitação por ser algo proibido, né? Tudo que é proibido é melhor. Desafiador. É Né? desafiador. Ele quer experimentar, saber o que acontece ali do outro lado. Se Não é do seu tempo. desafia. Ele Não se é do seu tempo. desafia. Ô, Fernanda, não é do seu tempo, então eu vou falar para os mais velhos agora. No Ah, nosso tempo lá, mais velho, tinha um negócio chamado pique-esconde.
A Fernanda não sabe o que é isso. Mas lá na minha infância tinha o pique-esconde. Como a gente gostava do pique-esconde. Eu Porque, brinquei de pique-esconde, doutor Zilmar, que isso, claro. Fernanda? Nada disso. Aí no pique-esconde a gente ia, se escondia, aí dizia pra menina, olha, vamos esconder em tal lugar. Aí a menina ia lá e dava um beijinho na boca. Naquela época era, vamos dar uma bitoca. Como aquilo era bom! Porque dava uma ideia do que era escondido, era proibido. Como que o pique-esconde fazia sucesso? Realmente, né? Mas também o camarada, aí já é desonestidade, aí já é mau caratismo. Quando o camarada está com vontade de terminar o relacionamento, em vez de chegar e conversar, trai a mulher. O motivo, né? Seria esse o motivo? Não encontra nela o motivo, então ele se faz o motivo. Porque ele Sim. precisa de dar para ela um recurso para esse término. Tem que ter uma finalidade. Porque senão, terminar por terminar, as pessoas não conseguem tomar decisões e falar assim: olha, porque eu quis, né? Por que você fez isso? Porque eu quis. Porque a pessoa também tem vontades. E essa aceitação é condenada. E o autossabotador está dentro da gente. A primeira pessoa a se sabotar é a gente mesmo, por não acreditar que eu posso ser aceita, porque primeiro eu me aceitei, eu tenho escolhas. Então, eu não preciso de ir lá e trair, no caso, eu mesmo posso passar por esse processo de aceitação e falar que acabou, né? E a traição, doutor Zilmar, começa aqui, ó. Não é o ato em si, né? Ele já é, eu acredito, nessa predisposição, é na mente. É Você verdade. pensa, já está traindo. Então, a sua intenção, ela já te condena também por isso, de você achar, olha, eu só pensei, eu não traí. Então, você pensou, começou aí, né? Depois apenas realizou, consumou o fato, né? Apenas aconteceu. Então, a gente tem que tomar cuidado quando isso começa a vir na mente, porque aí também é um alerta para o seu relacionamento, né? Olha, então eu vou parar, eu preciso de fazer alguma coisa para poder reverter essa situação antes que vá para uma posição longe demais. Porque, na verdade, muito se fala em gerenciamento das emoções, mas pouco se gerencia. E aí, o que eu estou carregando dentro de mim que está me fazendo perder o controle? E eu estou expondo a minha vida e expondo a vida de quem anda ao meu lado. Então, o que está acontecendo? O que eu posso fazer para melhorar isso? Porque tudo parte da gente. Não tem nada fora, tudo está dentro. Então, eu preciso de buscar em mim respostas. Né? Você precisa de buscar em você respostas. Até onde você vai sujeitar tal situação? Precisa de um motivo maior do que o fato de não gostar daquilo que vê, precisa de dar um motivo maior para frustrar, para magoar, para machucar, colocar o outro em luto? Não precisa. Então, isso aí é um vínculo social que, quando há traição em qualquer relacionamento humano, é frustrante, porque a pessoa não é ética, porque a gente já fala de valores, não é nem o certo ou errado, eu falo em questão de ser bom ou ruim. Bom ou ruim é passar pela situação e saber se de fato aquilo contribuiu de forma positiva. Agora, para minha construção, positivo ou negativo, contribuiu, porque hoje eu sou esse sujeito, não é? De tantinho de coisa, boa e ruim, que somou a Fernanda que sou, e assim é com todo mundo. Agora, não cabe o que é certo ou errado, e sim o que você suporta, o que você consegue levar adiante. Mas as coisas podem ser reparadas. Então, Sim, a, pode. a oportunidade está aí, Sim. né? Tratar a esposa. Aí a psicanálise não dá modelos, a gente dá possibilidades. Alguém me perguntou essa semana: o processo de superação, da cura de uma traição, como é que é isso? É um processo longo, muitas vezes. Longo, Depende é da pessoa. doloroso, dói. Né? Dói. Então, tratar essa dor, tratar esse trauma psíquico é bem meticuloso. É como, por exemplo, e aí eu gosto de comparar a comparação de tratar a traição como tratar o luto da Sim, morte de alguém. sim, Porque, na verdade, na psique, aquela pessoa vai ser comparada a quem morreu. verdade.
Aí eu até adotei aqui algumas as reações comuns que eu vejo da clínica. Por exemplo, primeiro, raiva. A pessoa fica com raiva. É compreensível sentir raiva do momento e até após, ficar com raiva. E precisa colocar a raiva para fora. No Sim. processo do luto, esse é o fator importantíssimo. Fingir que não aconteceu, fingir que não viu, não é bom negócio. É aquela frase clichê, doutor Zilmar, erga a cabeça, sacode a poeira, isso não existe, isso é um desrespeito com o psiquismo humano. Esse negócio de sacudir a poeira, levanta a cabeça, não, tem tempo. Você precisa de elaborar isso dentro de você, desconstruir muitas coisas, né? É um luto, de fato. Usar o mecanismo de defesa. Muitos usam o mecanismo de defesa. Eu não acredito. Para nós, chama negação da realidade. É burlar. Esse é o mecanismo. Sim. Não acredito. Agora, querendo ou não querendo, a imagem construída do outro, ela é abalada. E a maioria das vezes ela é totalmente destruída. Não tem como impedir isso. A psicanálise não tem como impedir isso. Não tem. Não existe um padrão pré-estabelecido. Temos que estar pronto para sofrer, por isso que dói muito. Verdade. Temos que estar pronto para ressignificar, construir a nossa realidade sem o outro, sem a confiança que depositávamos no outro. Sim. Depois, tristeza. Tristeza, né? Ela é sentida, e sobretudo quando o traidor o traído reconhece as perdas que levou, né? Culpa, e isso me preocupa, culpa. Quando a pessoa ser alvo de uma traição é muito complicado, porque a pessoa pode ela pode atribuir a culpa da atitude do outro a si mesmo. Sim, ela quer encontrar respostas, alguém tem que assumir essa responsabilidade. E aí, quando ela não encontra fora dela, ela começa a culpá-la. Olha, doutor Zilmar, o que eu penso é que você constrói uma relação de amor dentro de você. Então, aquilo te apazigua, não é? Traz aquela calma, aquele acalento para a alma. E aí você vai cultivando aquela sensação boa de que estar tranquilo, está tudo sob controle, eu estou feliz, eu estou em paz. De repente, você sofre uma traição e você se vê é quase que uma obrigação de matar o outro dentro de você. Isso é muito triste, você ter que matar alguém que você fez nascer ali para ser amado. E aí, matar essa pessoa lá dentro de você implica perder um pouco de você, porque você se constrói no outro, você se projeta. E isso é muito sério. Então, olha, a imagem que você carrega, de fato, é a sua? Ou é a de quem está ao seu lado? Tá vendo? Você se perde numa relação, e aí, numa traição, você quer se encontrar e quer buscar resposta. E aí você se culpa, e isso é preocupante. Preocupante. Né? Algumas perguntas chegaram para mim. Por exemplo, alguém perguntou assim: quando a traição ocorre uma vez e é perdoada, e o parceiro trai de novo? Sim. Nada na vida, isso aí é um princípio psicanalítico, nada na vida tem garantias de que é eterno. Sim. Nem mesmo a fidelidade. Verdade. Aí a pessoa trai, ela pode trair de novo. Isso não significa que ela não se curou da primeira traição. Isso significa que alguma coisa não foi construída de uma maneira tão sólida. Tá, isso sim. Mas é como o doutor Otto Finchel, ele faz uma comparação, ele diz assim, problemas emocionais são como a gripe, não é? Você fica curado da gripe? Fica. É imune sem tomar vacina? Você é imune de não ficar gripado mais? Não. Vai ficar gripado de novo. Mas essa gripe que vem de novo não é a mesma, é outra gripe. Realmente.
Não é São as beijo. recaídas. Sim. São as Então significa, recaídas. ele traiu, aí o parceiro perdoou, ficou curado daquela traição. Se ele traiu de novo, é porque na construção dessa nova realidade, dessa ressignificação, alguma coisa faltou. E eu, como psicanalista, vou fazer o quê? Eu vou ver o que faltou nessa nova realidade, para poder trabalhar forte nisso, para que a próxima recaída não seja por essa mesma razão. Em cima de quem ou de que ele está construindo essa nova realidade, né? A É, verdade é essa. É uma cicatriz, na verdade é um corte em cima de uma cicatriz, sim. Para né? Porque quando você, superação, sim, olhar é. para trás, a superação ou melhor, a elaboração dessa traição porque quando a gente olha para a cicatriz, ó, ela não dói mais, mas ela tá ali, porque eu não Ali, tenho amnésia, né? Aconteceu. Ela só não dói mais, mas eu olho e vejo a cicatriz. Então, eu acho que essa mentalidade não é só para quem foi traído, não. A pessoa que trai também tem que pensar que ela é essa cicatriz, né? Ela aí é essa agora, marca dolorosa na vida do outro. dolorosa. Então a resposta está dada. Pode trair outra vez, mas é outra traição. Mas o que sinaliza? Sinaliza que precisa retornar para continuar tratando da terapia. Ainda não ressignificou. Não Agora abrir vem, mão de si mesmo, né, doutor Zilmar? sim. Persistir. Não abra mão de você, persista. Agora veio uma pergunta que eu falei, essa é cabeluda para Fernanda. Olha aqui, ó. Ah, meu Deus, tô com medo. Em nossa sociedade, o pensamento que o homem pode trair quando quiser. Como fica isso para a psicanálise? Na sociedade, vivemos numa sociedade machista. Aí você É um vai fator responder. cultural. Cultural. Mas Sim. nessa sociedade machista diz assim: o homem pode trair quantas vezes quiser. A mulher não. A gente pode vir seguindo a linha do tempo. Quando o homem traía e a mulher aceitava, lá atrás, né? Mas não significa que esse aceitar, ela não se posicionava da mesma forma quando ele não via. Então aí tem um mistério, né? Lá de trás o homem traía, a mulher sujeitava, mas e ela quando ele saía? Né? Isso aí é um fator histórico, isso está nos livros, gente. É, Historiadores podem contar melhor que eu. E hoje não, nós mas somos descendência dessa história. sim. Por exemplo, no passado, não muito distante, Porque eu eu fui bem sempre. distante. Não muito distante. E aí eu via muito frequentando a igreja, lidando com a igreja, com a religião. A religião sempre punia a mulher. E o homem sempre saía ileso. Então, numa traição, a mulher era punida. Ela era mal vista na sociedade. Eu trabalhei em comunidades do interior e ela sempre foi assim. Mas dificilmente o homem era punido. Ele traía, daqui a pouco ele estava bem com tudo e a mulher, coitada, estava lá mal vista na sociedade. Hoje, quando fala-se da libertação da mulher, o que mudou? Bom, o que mudou? Eu posso É, dizer que a mulher, ela não é só punida quando ela trai, não. Mas isso também pode acontecer com o homem. Eu é. acho que o ser humano ele é punido quando tem uma doutrina que te obriga a perdoar, sem elaborar o que de fato faça perdoar. E aí você perdoa sem se curar, perdoa para o outro ver, não porque de fato isso acontece com você. E isso pode acontecer com o homem e pode acontecer com a mulher por causa de um sistema que ele está inserido. Então, ele é necessário que ele se mantenha numa postura que, de fato, não vai atrapalhar a imagem de onde ele está. Então, ele se vê ali sem saída. Então, eu tenho que sustentar essa relação sem, de fato, me curar desse trauma,
porque na verdade é isso que acontece, porque eu preciso de passar uma imagem. Então a gente é condenado o tempo inteiro, isso mulheres e homens. Olha né? o E que a homens. Stephanie escreveu. Maravilhoso o que a Stephanie escreveu. O fato é que não estamos sendo formados para lidar com os problemas. Na verdade, não. Nós aprendemos a trocar. Nós vivemos como vive o laço social, a sociedade. Sim. Vivemos à base de trocas, damos o nosso jeitinho, principalmente nós, os brasileiros, né? Mas aprendemos a trocar, não a consertar. Não serve, tchau. Tá descartável. O Vai ser humano embora. tá descartável. A tratativa, volta lá, por favor, que eu estou lendo aqui. Obrigado. A tratativa vem quando se entende que a ajuda é necessária. Sim, e a pessoa Isso é tem verdade. interesse em ajudar, claro. Sim, interesse em ajudar. Então, mas aí para a psicanálise, os envolvidos têm que querer a ajuda. Justamente. Se a pessoa que está envolvida na situação entender que a troca é mais lucrativo do que consertar, a psicanálise não pode fazer nada. Nada, porque ela já definiu dentro dela que aquilo é bom para ela. O Na desejo verdade, doutor dela. Gilmar, também é um respeito até onde ela consegue suportar. Sim, Não é pode verdade. passar daqui, é o limite, é até onde ela consegue ir. Passando daquilo ali, ela não suporta mais, ela vai adoecer de fato. Por isso Sim. que a gente tem que respeitar a opinião dela, a decisão. Agora a gente vai chegar no penúltimo ponto. Como lidar com a traição? Aí tem uma Lili Abdala. Cada pergunta hoje está muito boa. Como tratar um paciente que trai? Porque cresceu vendo traições acontecerem com os pais. Aí já tem dois comportamentos. Esse comportamento que é aprendido e que eu vou, aos poucos, eu vou aprendendo ele, assimilando ele da convivência. Isso aí forma uma resistência da psique do indivíduo. Geralmente, as pessoas que viveram uma traição dentro da família, da sua relação dos pais, são pessoas com muito mais dificuldade nesse processo da cura. Sim. Por isso que a ressignificação que tem que vir primeiro é da traição vivida na família. Sabe qual que é o desafio, doutor Zilmar? Sim. O desafio é fazer com que essa pessoa se desperte conscientemente, porque ela não tem obrigação de reproduzir. Porque nós fazemos transferência o tempo inteiro. Eu não sou obrigada a reproduzir o que me aconteceu. E a resistência impede, né, dele enxergar esse despertar. Ele é outra pessoa. Ele construiu outra história. Ele não é uma continuidade, ele é ele, pronto, né? Até ele ter essa consciência que ele não precisa de reproduzir o que ele viu, o que lá atrás, né, ele armazenou, porque a memória guarda, né? O que é sofrido principalmente, porque a tristeza, a frustração faz parte para a gente poder estimular a memória, né? Ela precisa de ser lembrada, alguma coisa tem que despertar a memória. E aí, fazer esse sujeito despertar para o novo, até para dar esse novo significado para essa história, ele descobrir que ele não é a mãe traída, ou o pai traído, ou quem traiu, né? Ele é outra pessoa, ele tomar essa dimensão, isso é um desafio. Ele tem que aprender a viver a vida dele. A vida dele. Viver a vida da mãe, viver a experiência do pai. Para não reproduzir. E trazer a experiência da mãe ou do pai para a vida dele. Não, cada um tem a sua experiência. Sim. Mas também tem uma outra verdade, que não existe uma resposta universal capaz de satisfazer todas as pessoas que foram traídas. Não tem. Verdade. Aceitar ou não que foi traído, bem como perdoar ou não o parceiro, são decisões que devem ser analisadas com calma.
Nada Não de fazer imposta, justificação. justamente. Levando em consideração as emoções, os planos da relação e o que levou àquele acontecimento. Agora, eu gosto sempre de deixar chamar atenção para isso. Perdoar não é o mesmo que conceder permissão ao parceiro para fazer de novo. Verdade. O perdão beneficia quem foi traído, porque promove uma libertação das emoções e dos sentimentos desagradáveis. O perdão terapêutico ele existe para quem está sofrendo a dor. Porque quem está sofrendo a dor precisa ser liberado dessa dor. E Sim. o perdão é uma das formas de liberar. Agora, cuidado, porque a religião ela já ensina diferente. Que você deve perdoar incondicionalmente. Não, não é incondicionalmente, não. Eu perdoo, mas vamos mudar tudinho daqui para frente, não vai ser igual, não. É um novo compromisso. O Sim. perdão está dando uma oportunidade de um novo compromisso, né? Sim. Traições em casa, tomou postura de ser fiel para não vivenciar a dor que viveu dentro da família. Sim, a família toda, né? Os filhos carregam as nossas angústias. Sim. Nós, filhos, carregamos as angústias dos nossos pais. Então, enquanto casal, enquanto amigo, enquanto patrão, funcionário, eu preciso de ter essa consciência. Quem está ao meu lado vai carregar uma angústia. Se ele tem um vínculo afetivo comigo, né? Se ele tem esse emocional ligado a mim, com certeza ele vai sentir. Ele vai sentir de alguma forma. E aí todos sofrem. Todos sofrem. Eu costumo dizer que nessas relações de perdão, a pessoa tem que começar a pensar se a dor de estar com ela, com essa pessoa que a traiu, é maior do que a dor de estar longe dessa pessoa. O que ela suporta? Então, a dor de eu estar com quem me traiu, ela é maior ou menor do que eu estar longe dele? O que eu dou conta hoje, né? Porque eu falo naquele momento, hoje, eu fui traída hoje, vamos supor. O que eu dou conta hoje? Viver longe dele dói mais, então eu vou ficar com ele? Né? Viver com ele dói mais, então eu vou me afastar dele? E aí, a gente precisa de tempo para poder pensar nisso. A gente quer resposta para ontem, mas não tem. E aí, respeitar o seu tempo de maturidade, de raciocínio, de gerenciar suas emoções, passar pelo período desse luto, porque toda perda, inclusive a da confiança, gera o luto. Tem os estágios, tem que ser respeitado, porque senão torna a vivenciar as mesmas coisas e aí adoece a cada traição, adoece a cada relacionamento. Por isso que eu tenho até falado sempre que devemos tomar muito cuidado com esses casamentos feitos rápido, né? Vou ler Olha o que que o pergunta pastor boa. Justumar falou. Esses casamentos feitos às Amei. pressas. Esses casamentos feitos rápido, porque precisa de tempo para poder as coisas se encaixarem. Agora, o meu amigo, pastor Jucimar Olha o que Ramos, ele lá de perguntou. Vitória, ele diz assim: analisando apenas quem trai, a traição é mais influência do id ou do superego? Ah, que delícia de resposta. Analisando apenas quem trai. A traição é mais influência do id ou do superego? Olha aqui. Muitas das vezes é influência do id. Claro. Existem pessoas que são... Aí nós temos que entender isso também, como psicanalistas, para poder estar prontos para receber e trabalhar no consultório isso. Às vezes a pessoa vem de familiares que tem uma natureza muito forte. Por exemplo, vou falar bem, pessoas que têm uma libido bem fortalecida, e aí vai casa com uma pessoa muito tranquilona. Isso já vai dar um problema sério aí. Porque a questão primeiro que isso aí já vai ter dificuldade de se conversar sobre isso, e é o que deveria conversar. Né? Por exemplo, teve uma live aí que a mulher falou assim:
Eu quero sexo toda noite, meu marido não. Aí nós falamos, vai e conversa com ele. Porque é isso aí. Senão, se você não conversar com ele, você vai ter problema. É aquela história, eu tenho que saber quem é que anda comigo, quem está ao meu lado. Conhecer essa pessoa. A outra diz Olha, assim, doutor Vilmar, mas é muito difícil. Eu vou dizer, o ID fica lá assim, ó, eu quero, eu quero, eu é, quero, eu vou, eu quero, eu posso, eu quero. O ID fica te estimulando o tempo inteiro. sim, mas É, mas aí o ego tem que ter fortalecimento para domar o sim. id. O ego Agora que é o planejamento, né? aí o superego é que eu vejo assim, o superego como sendo mais perigoso. Porque Também. o superego é aquele que vem com uma estrutura muito forte. A força da estrutura narcísica ela está no superego, né? Porque eu vou devolver, eu posso, eu sou capaz, eu posso andar nos limites. Então, Jucimar, respondendo a sua pergunta, eu vejo que está tanto no id quanto no superego. Agora, eu vejo, no meu ponto de vista como psicanalista, estando no superego é muito mais difícil de se tratar do que no id. Porque o superego é o resultado do que já foi construído. Das experiências da família, das coisas do passado. O superego já vem cheio de formatação, o Sim, superego já vem cheio de razões, né? sim, ele está aparentemente pronto. É como a Teresa Guimarães está dizendo, é uma reconstrução profunda para que as bases feridas sejam saradas. Sim, Então, por exemplo, é mais fácil para o ID domar o id para sarar essas bases feridas do que domar o superego para sarar, do que para sarar essas bases feridas. Porque o superego é aquela instância que busca razão, que busca ter. Eu estou falando a verdade. É eu que sou o certo e você que é o errado. o que é Então, permissível. sim. Agora o id não, o id é aquela, muitas vezes, da extravagância do id, olha, é a minha natureza, nós precisamos de lutar contra isso, mas muitas vezes eu não estou conseguindo lutar contra isso. Então eu vejo na clínica, na minha opinião, o superego sendo muito mais perigoso do que o id. Mas os dois estão nessa ponta aí mesmo. Jucimar pontuou certíssimo. E a construção, realmente, ela é profunda. Por isso que a psicanálise, o psicanalista vai trabalhar nessa construção profunda, sarando essas feridas. Não é da noite para o dia, leva tempo para isso. Não é? Olha, doutor Zilmar, e falando do id e o superego, nós não podemos anular o ego, que é a parte do planejamento, né? Do calma, né? Calma, né? Que eu vou arrumar uma solução. Então, eu acho que a gente não pode anular o ego. Nesse quesito aí, sendo que ele está sendo bombardeado, o ego é primordial ser alcançado. É onde ele precisa de ser estruturado de fato. Se dá Porque análise. senão você peca na sua imaturidade, não é? No euforismo da vida. Ou então você peca por ter razão demais. Então, eu acho que esse equilíbrio é que nos faz ser humanos melhores. É esse Sim, equilíbrio. é verdade. A traição pode ser motivada por insegurança? Só pode. Pode, claro. É a insegurança da relação, a insegurança de que ele pode ou não pode. Mas aí eu botei no folder um texto. Diz assim: a infidelidade requer uma visão tridimensional. A pessoa traída, a que trai e a terceira pessoa.
a pessoa traída, quem trai, e a terceira pessoa que é envolvida na traição. Nessa trama. São 3 pessoas envolvidas numa trama. O negócio de 2 agora já tem 3. E se não tomar cuidado, vira um jogo de poder. Sim. Aí o que a psicanálise, o lado freudiano diz? Olha, ela pressupõe a quebra do pacto de exclusividade de 2 pessoas. E gera o sofrimento de ter que dividir o companheiro com uma terceira pessoa. Isso você vai ver, né? Tem alguns filmes, né? Alguns livros sobrevivendo à traição. Eu adotei aqui o De Paixão à Cegueira, né? E tal. Mas na psicanálise, eu vou responder ao Jusimar já. Na psicanálise existe um conceito aí que ele é fundamental, e eu adotei aqui para poder compartilhar esse conceito, que é o conceito da falta psíquica. Que, segundo Freud, essa falta sempre existirá. Passará de objeto em objeto e sempre necessitará de mais. Considerado também como uma pulsão de vida. Aquilo que é o ânima, o que nos impulsiona a viver. A questão é que essa visão objetal pode ser vista no ser humano. E eu estou, em parte, respondendo a pergunta do Dr. Jusimar. Quando o mesmo trai ou então busca a sensação de prazer em outras pessoas. O que não na pessoa que está do seu lado. O objeto, então, seria o outro, aquilo que vem preencher a falta. Mas falta de quê? Bom, neste caso, cabe a investigação psicológica. Eu estou respondendo a pergunta do Jusimar. É realmente perigoso quando se analisa os fatos ali do escândalo, de alguém chorando, de alguém desesperado. Mas o conselho do Freud, da psicanálise, é fazer uma investigação da situação holística toda. Muitos casais reclamam de frigidez, de rotina, mas normalmente um dos cônjuges se acomoda primeiro. Sim. O outro sente falta de algo, mas no meio do comodismo, falar algo se torna complicado, pelo fato do mesmo achar que para o outro não tem por que mudar. E realmente a situação se torna confortável para um deles. Isto gera tumulto emocional, que posteriormente pode sim encontrar essa falta que não se preenche totalmente. É preciso resolver os conflitos. É por isso que eu concordo com o pastor Jusimar. Eu não posso olhar superficialmente. Verdade. Porque aí você vai dizer assim, um traiu e o outro foi traidor. Quem é o coitadinho? Condenou. Não existe quem é o coitadinho. Não existe. Houve, sim, 3 pessoas envolvidas. E essas 3 pessoas foram envolvidas no conflito porque elas se permitiram envolver no conflito. Sim, e as relações dão sinais. Sim. E nós devemos estar atentos aos sinais, que é a manutenção desse relacionamento. Sim. Não deixar passar. Sim, se permitiram. Há alguns que tiveram ganho. Né? Por exemplo, tem mulher que sabe que o marido está traindo, mas faz olhos fechados. Por quê? Porque ela quer manter aquela relação, então ela está tendo ganho. Não discute a relação. Não discute o problema. Só vai discutir lá na frente, quando o problema se torna um problema muito maior. Então, isso gera tumulto emocional, que posteriormente pode sim encontrar um outro olhar
o preencher dessa falta. Mas como já é sabido, essa falta não se preenche totalmente. É preciso resolver os conflitos interiores e exteriores para que se possa encontrar. Então, Jucimar, já respondi a sua pergunta. Ô, doutor Zilmar, ou então saber viver com essa falta. Porque também tem essa possibilidade. Uma vez que essa falta não vai ser preenchida, você tem que saber viver com ela. É uma forma de você resolver as coisas dentro de você. Tomar consciência dessa falta. Saber viver com ela também implica em diálogo. Diálogo. Então, eu vou ter que fazer um acerto com o meu cônjuge de que eu estou sabendo viver. Porque se eu faço os olhos de mercenário, eu não estou vendo. Isso não é saber viver. Isso é fugir de discutir a relação. Sim. Nem sempre calar a boca e deixar as coisas acontecer é sinal de que está convivendo. Muitas vezes é sinal de que está fugindo de trazer à tona para discutir a relação e trabalhar isso. Verdade. O doutor Jorge Forbes, ele diz que muitos vão ao terapeuta pensando que estão na frente do juiz, esperando que o terapeuta diga o que é que vamos fazer. Eu não tenho que decidir nada. Eu tenho que ajudar os dois a se posicionarem diante da situação que estão vivendo. Né? Achar um caminho. Sim. Achar um caminho e outra coisa, juntos. Porque nesse relacionamento não é um, são 2, 3, ou eu vou dizer até mais. Até mais. Então é achar um caminho junto, pensar junto, construir uma nova relação a partir dali, né? É uma nova história. Traição moral. A Lulu trouxe um problema que eu já tinha até pensado, mas eu ia deixar para a próxima. Bem polêmico esse. A traição moral não é a traição ligada ao sexo ou a terceira pessoa, mas é a traição moral. É aquela traição de que eu traio você, eu denigro a sua imagem, aí já é uma patologia. Aí, esse indivíduo que fez isso, ele é o narcisista. É o narcisista abusador ou narcisista que é perverso. Ele vangloria, ele tem prazer nisso. Sim, ele vai ter prazer em ter a traição. Aí já é diferente do que estamos falando. Porque quando nós estamos falando da traição do casamento, aí tem a compulsão que o Jucimar trouxe, que é a questão do id, é a questão do superego, que são os valores familiares. O id são circunstâncias orgânicas, muitas vezes. Mas essa traição moral, ela é de caráter. Aí, isso aí já é uma patologia de caráter. O indivíduo é um perverso. Ele é um narcisista perverso. E ele precisa de sustentar isso para uma autoafirmação, porque ele precisa de se garantir de alguma forma. Então, ele tem prazer, ele alimenta isso. Isso é perigoso. A gente vê isso na sociedade, doutor Zilmar. E as pessoas gostam de ser vistas assim. Elas querem ser vistas, elas precisam que os outros olhem e vejam. Olha, ele é assim, né? Essa pessoa é né? Então, ela sustenta essa imagem. É perversidade, sim. Agora... É sentir prazer em maltratar o outro. Maltratar o outro. Sentir prazer em abusar do outro. Da boa vontade, não é? Na próxima live vamos falar sobre isso. Sobre essa traição moral. A questão do trair o outro moralmente. Como isso acontece muito, né? A gente vê isso abertamente do poder, do governo, em todas as instâncias. É meio complicado isso. Isso aí daria várias lives até, né? Mas vamos fechar esse ponto,
ô Fernanda. E vamos fechar esse ponto aqui, e eu respondendo assim, como lidar, né? Não existe uma resposta universal. Não existe. Verdade. Gostaria de trazer uma resposta universal, não existe. Cada caso é um caso. E eu gostei muito da palavra do pastor Jucimar. E vocês tenham isso em mente. É uma palavra que precisamos entender. Que, que aí eu preciso entender o que está. Porque aí veio, eu estou falando dessa traição moral, ô Tainara. A traição sexual, conjugal, nem sempre é perversa. São coisas distintas. Sim, às vezes são fatores internos do id ou externos do superego. Só que são fatores que levam a essa neurose. Mas aí a pergunta que o Lulu fez foi da traição moral, que já é outro tipo de traição. Aí isso é perversão, que nós vamos falar na próxima live. Que aí já fala da falta de caráter da pessoa, dignidade. Se eu rompo um compromisso com a Fernanda, eu tenho que ser honesto de romper de maneira tão digna quanto eu fiz o compromisso. Agora, se eu rompo o compromisso com a Fernanda, denegrindo a imagem da Fernanda, eu tenho falta de caráter. É patologia, é um desvio de conduta. Se a falta de caráter é uma perversão. Ok. Mas, olha, já estamos já na hora. Esse assunto é um assunto bem... Eu fiz aqui uma palavra, depois a Fernanda vai dar a sua palavra de finalização. Eu fiz aqui um textozinho pequenininho para você refletir. Né? Você já foi traído? Né? Ou você já foi traído ou traiu? O seu relacionamento tem diálogo? O diálogo, a comunicação é a chave mestra para evitar uma traição, seja de qualquer instância do relacionamento. Responda isso a si mesmo. Eu tenho visto no meu consultório, da minha experiência clínica, de que 95% das traições que chegam ao meu consultório, tudo a culpa é falta do diálogo ou das más interpretações. Como o doutor Francis colocou, quer se libertar da mãe, casa, continua ligado à mãe. Quer se libertar do pai, continua ligado ao pai, e não entende. Agora, responda para si mesmo. Você já pensou em trair o seu companheiro? Reflita se você fosse traído. Você seria capaz de perdoar? Você já foi perdoado? Por que traiu? Tem gente que diz, traição é igual a consórcio. Uma hora você é contemplado. Será mesmo? Fica incógnita para você pensar. Né? Fica incógnita para você pensar. Ai, doutor A Silmar, psicanálise, ela envolve... Obrigado, Célia, você é muito maravilhosa. A psicanálise deixa bem claro, cuidado, porque numa traição, a traição que nós estamos falando hoje, ela vai envolver, geralmente, 3 sujeitos. O traído, o traidor e o outro que entrou na relação. São 3 sujeitos, e aí Lacan diria, 3 sujeitos assujeitados, 3 não pessoas se que sujeitam. precisam. 3 pessoas que precisam de amparo. Sim. E de reparação. Sim. É uma responsabilidade muito grande. Sim. A clínica tem que receber, tem que amparar. E eu, enquanto psicanalista, agente de transformação, eu tenho que receber e entender. Eu não sou um juiz, não julgo nada.
mas eu sou aquele pesquisador que estou junto ali para entender por que todos estão envolvidos nessa trama e tentar ressignificar a relação. Sim. Muito obrigado pela sua atenção hoje conosco. A Fernanda vai se despedir e reflita nisso. À luz da psicanálise, tem pessoas envolvidas e elas precisam ser repensadas, né? E há patologias, muitas, que precisam ser descobertas. E não é da noite para o dia. Sim, Eliane, diálogo é o princípio do relacionamento. A empatia traz diálogo. Sim, e não é da noite para o dia que se resolve, não é com a cabeça quente. Precisa haver, né, bastante tranquilidade para discutir a relação. Obrigado, Dama de Ferro. Essa aí é a Dama de Ferro nossa lá, de sorriso, doutora Fabiana, né? Obrigado por ter gostado da live, por ter estado. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco, contribuíram bastante para estar conosco. Na próxima semana vamos continuar falando sobre a traição, mas vamos falar sobre a traição moral. Ai, Fernanda, pode distribuir, pode dar a sua despedida aí. A minha deixa, né, doutor Zilmar? O que eu quero dizer é que, ao lidar com uma alma humana, seja uma alma humana, porque nós devemos respeitar a história de vida que cada ser humano carrega, porque ele vem sendo construído e ele está construindo a sua história. Então, a gente tem que levar isso tudo com muito respeito, com muito amor, porque nós estamos falando de seres humanos, são pessoas, né? E se a gente não sabe lidar com o ser humano, de fato, principalmente na clínica, os danos podem ser maiores do que imaginamos. Então, assim, o senso de responsabilidade que nós, né, enquanto psicanalistas, nós devemos ter é muito grande. É saber que o outro, ele é provido de alma, de coração, de emoções, de sensações, né? Ele é de carne e osso. Então, todos precisam de um amparo, não tem ninguém pronto. Então, a gente precisa ser solidários, a cooperação. Não existe uma receita do bolo, existe o respeito pela história que você carrega. E, a partir daí, a sua predisposição de enfrentar essa história e exercitar o gerenciamento das suas emoções para você se tornar uma pessoa resiliente, dando um novo significado às histórias da sua vida, se oportunizando a mudanças, porque nós merecemos viver uma vida digna, que isso também daria uma outra live maravilhosa. O que é uma vida digna para cada um de nós? Então, eu acho que o respeito é a base da construção de todas as relações, seja matrimonial, né, de amizade, no trabalho, e eu acredito que essa empatia é que vai fazer a gente um ser humano melhor. E a gente hoje tem a obrigação de ser melhor que ontem, porque aí nós vamos mostrar que nós estamos num processo de evolução constante e que nós não paralisamos no tempo. Então, escutar a história do outro, tentar entender e respeitar, hoje me faz grande, doutor Zilmar. Então, eu te agradeço todo mundo que acompanhou, que esteve aí com a gente desde o início. Olha, gratidão eterna, porque nós somos essas pessoas construídas. Essa live me construiu, e assim sucessivamente. Então, só gratidão hoje. Gratidão ao senhor, a oportunidade, a todos que estiveram aí, tá? Bom, convidar vocês a estar conosco na próxima terça-feira, a assistir o programa de rádio, o programa da Fernanda é Mente Aberta, o meu programa é Papo Intelectual, que começou ontem. Nós temos vários programas, pede a grade da rádio, tem programa o dia inteiro, 24 horas respirando música, psicanálise, informação. A nossa rádio está bombando. Sim. E agora, depois do Carnaval, do dia 24, 25, 26, 27 e 28 de fevereiro, é o Congresso Internacional. Nós já temos muita gente inscrita, mas falta você. Inscreve-se rápido, porque esse congresso vai dar o que falar. É um congresso de muito aprendizado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Fábio, Lidiene, que estão da Contra-Regra nos ajudando aí. Obrigado, Fernanda. Um beijo bem grande para vocês. Tchau. Tchau, obrigada. I hit record a drop, you can't ignore it. I'm transforming now these cars and planes, I'm always boarding. Just out touring down in Charlotte like I play for Hornets. When I'm performing, never boring, now you can't afford it. Champagne Perrier, finished friends on my face. Looking like I'm from the deep, these no Cartiers. Pockets deep, 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 bro. I can make it in my seat, bro. Do you, I'm doing me, bro. Making noise, use a beat, bro. Whoa, I press the button and the doors go off like that money clip us now, the new now looks like upgrade her diamonds, now her girlfriends are like neighborhood on the scene, neighborhood on the strip, neighborhood be the name, neighborhood no crib, neighborhood that's me, neighborhood that's Nick, neighborhood do the dance, neighborhood do the dip. Okay, thought I'd never make it, like no way, I'm the real deal, no role play. My days off, that's no days. No, I hustle hard, young rose. E be the shooter, that's cold case. Those on the deals, that's brose. Got no pay, don't no say. Okay, this the news, tell them read it. Been the one since a fetus. Don't sleep on me, Tempur-Pedic. That's a no, no, no. Spending dope for no reason. Got a ball head, Mr. Cleaner. Heard the big bags overseas, then we gon' go, go, go. Whoa, I press the button and the doors go off like that money clip us now, the new now looks like upgrade her diamonds, now her girlfriends are like I press the button and the doors go off like that money clip us now, the new now looks like upgrade her diamonds, now her girlfriends are like I hit record a drop, you can't ignore it. I'm transforming now these cars and planes, I'm always boarding. Just out touring down in Charlotte like I play for Hornets. When I'm performing, never boring, now you can't afford it. Champagne Perrier, finished friends on my face.